Imagine por um instante a superfície de um lago perfeitamente sereno, intocado pelo vento, refletindo o céu como um espelho impecável. Se você atirar uma pequena pedra nesse lago, a água responderá com absoluta precisão à força e à massa da pedra, criando ondulações que se espalham até as margens, e então, gradualmente, o lago retornará ao seu estado de calma original. A água não reage de forma exagerada, criando um tsunami por causa de um cascalho, nem reage de menos, ignorando o impacto. Ela simplesmente responde com a medida exata da força aplicada. Este conceito, reverenciado nas artes marciais orientais comumente como a água, é a essência do estado ideal de produtividade e paz interior que todos nós buscamos, mas que, na agitação do mundo moderno, parece cada vez mais inatingível. Quando a oportunidade, ou a crise, bate à nossa porta, será que estamos prontos para responder com essa mesma clareza e precisão? Ou estamos tão sobrecarregados por e-mails não lidos, projetos inacabados e promessas esquecidas que a nossa mente se assemelha mais a um mar em tempestade do que a um lago sereno? Esta é a provocação central que nos convida a repensar completamente a forma como vivemos e trabalhamos. A verdade nua e crua é que a maioria de nós vive em um estado de constante ansiedade de baixo nível, impulsionada não pelas coisas que estamos fazendo, mas por todas as coisas que sabemos que deveríamos estar fazendo, mas não estamos. Mergulhando nessa realidade, percebemos que o maior ladrão da nossa energia não é o trabalho físico, mas o peso psicológico dos ciclos abertos. Um ciclo aberto é qualquer compromisso que você assumiu consigo mesmo ou com os outros e que ainda não foi concluído. Pode ser algo grandioso, como reestruturar o departamento de vendas da sua empresa, ou algo incrivelmente trivial, como comprar comida para o cachorro ou trocar a lâmpada do corredor. O problema fascinante e terrível do nosso cérebro é que a parte responsável por nos lembrar dessas coisas não possui senso de proporção ou de tempo. Para o seu subconsciente, a lâmpada queimada e a crise financeira da empresa ocupam o mesmo espaço de urgência, martelando a sua atenção às 3 da manhã quando você deveria estar dormindo. O cérebro humano, com toda a sua magnificência evolutiva, foi desenhado para ter ideias, para resolver problemas complexos e para criar visões de futuro, mas é um péssimo escritório de arquivamento. Quando tentamos usar a nossa mente como um bloco de notas, falhamos miseravelmente. A ansiedade que sentimos não vem do excesso de trabalho, mas da quebra de acordos internos. Toda vez que você diz a si mesmo "eu preciso fazer isso" e não documenta essa intenção em um sistema confiável fora da sua cabeça, você gera estresse. Portanto, o primeiro e mais crucial passo para alcançar a maestria sobre a própria vida é aceitar que a sua mente precisa ser esvaziada. Você precisa tirar tudo, absolutamente tudo, da sua cabeça. Seguindo essa linha de pensamento, o ato de capturar essas informações soltas transforma-se em uma prática quase espiritual de libertação. Pense na última vez em que você, antes de sair para uma longa viagem de férias, passou horas frenéticas organizando sua mesa, pagando as contas de última hora, delegando tarefas e limpando a sua caixa de entrada. Lembra-se daquela sensação inebriante de leveza ao fechar a porta do escritório, sabendo que tudo estava sob controle? Aquela clareza mental não surgiu porque você terminou todo o trabalho do mundo, mas sim porque você renegociou todos os seus acordos consigo mesmo. Você sabia exatamente o que estava deixando para trás e sentia-se confortável com isso. O grande segredo da produtividade sem estresse é que você não precisa esperar por uma viagem para sentir isso. Você pode e deve operar nesse estado todos os dias. Para isso, é imperativo que você tenha ferramentas de captura sempre à mão, sejam blocos de papel, aplicativos de notas no celular ou gravadores de voz, para que, no exato momento em que uma ideia brilhante cruzar a sua mente como um relâmpago no céu noturno, você possa agarrá-la antes que ela desapareça na escuridão. Quando você confia que seu sistema externo está guardando todas as suas obrigações, a sua mente finalmente relaxa e se abre para a verdadeira genialidade criativa. Avançando nessa jornada, nos deparamos com um obstáculo invisível que sabota até mesmo as pessoas mais bem-intencionadas: a ilusão da lista de tarefas tradicional. A maioria das pessoas escreve coisas como mãe, banco ou projeto X em um pedaço de papel e chama isso de organização.
No entanto, quando você olha para essa lista em um momento de fadiga ou distração, essas palavras não o impulsionam à ação, elas o repelem. Por quê? Porque mãe não é uma tarefa. É um gatilho emocional não processado. Para que o trabalho realmente flua, precisamos adotar o hábito implacável de definir a próxima ação física. O que exatamente você precisa fazer em relação à sua mãe? É ligar para ela para desejar feliz aniversário? É comprar um presente na loja do shopping? É enviar um e-mail com as fotos da viagem? O segredo reside em tomar a decisão sobre o que o trabalho significa antes de ter que executar o trabalho. Nós procrastinamos não porque somos preguiçosos, mas porque a tarefa não está clara. Quando a próxima ação física requer que você pense no que fazer, em vez de simplesmente fazer, o seu cérebro, buscando economizar energia, escolherá a distração mais próxima. Portanto, transformar um vago projeto X em uma ação cristalina como abrir o documento do Word e escrever o primeiro parágrafo do relatório é como lubrificar as engrenagens da sua produtividade. Você elimina o atrito cognitivo. Mas e quanto ao volume esmagador de coisas que exigem a nossa atenção? É aqui que muitos caem na armadilha de tentar estabelecer prioridades rígidas antes de ter o quadro completo. Existe um mito corporativo pernicioso de que devemos focar apenas nas coisas mais importantes e ignorar o resto. O problema é que o resto não desaparece, ele apodrece nos cantos da nossa mente e do nosso escritório, drenando nossa energia de forma insidiosa. Você não pode simplesmente ignorar o pneu careca do seu carro em nome de focar no seu grande projeto de vida. Porque quando o pneu estourar no meio de uma tempestade, ele se tornará a sua única e absoluta prioridade, roubando todo o seu tempo e paz de espírito. As prioridades só funcionam quando você sabe exatamente o que está deixando de lado. Se você não tem um inventário completo e atualizado de todos os seus compromissos, de todas as pequenas pendências até as grandes visões, você não está priorizando, você está apenas reagindo ao que grita mais alto. Ao dominar a arte de capturar e processar as pequenas coisas, você limpa o para-brisa da sua mente, permitindo-se finalmente ver o horizonte e tomar decisões estratégicas baseadas na intuição aguçada, e não no desespero do momento. Um outro aspecto fascinante que emerge dessa prática é a quebra do falso paradigma entre estrutura e liberdade. Muitas mentes criativas resistem à ideia de organização, temendo que sistemas, listas e rotinas matem a sua espontaneidade. Argumentam que desejam fluir com a vida, agir por instinto e não se tornarem escravos de um cronograma. Contudo, a verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, é a confiança absoluta nos sistemas que você construiu. Pense em um pintor brilhante. Ele não gasta sua energia criativa procurando onde deixou o tubo de tinta azul ou tentando lembrar se limpou os pincéis no dia anterior. O seu ateliê está estruturado, as suas ferramentas estão dispostas meticulosamente, para que, quando a inspiração atacar, ele possa se entregar inteiramente à tela. A estrutura não aprisiona a criatividade, ela a liberta das amarras da logística mundana. Quando você tem um sistema confiável que lhe diz exatamente quais são as suas opções de ação naquele momento, você é livre para escolher com todo o seu coração, sabendo que nenhuma bola de cristal está caindo pelas suas costas. A disciplina de manter o seu sistema atualizado é o preço que você paga pela liberdade de estar totalmente presente no que está fazendo. Seja escrevendo um plano de negócios revolucionário ou simplesmente brincando com seus filhos no parque. Para que essa estrutura mágica não desmorone sob o peso da realidade cotidiana, existe um ritual sagrado inegociável, a revisão semanal. O mundo se move rápido demais, as variáveis mudam, novas informações chegam a cada minuto de cada dia. O que era uma prioridade na segunda-feira pode se tornar irrelevante na quinta. Se você não esvazia os seus cestos de entrada mentais e físicos, se não atualiza as suas listas de projetos e próximas ações, o seu sistema perde a confiabilidade. E no momento em que você deixa de confiar no seu sistema externo, o seu cérebro retoma o trabalho exaustivo de tentar lembrar de tudo, devolvendo-o ao estado de ansiedade e estresse. A revisão semanal é o momento em que você se afasta da árvore para enxergar a floresta.
É 1 a 2 horas dedicadas a reunir todos os papéis soltos, processar as anotações das reuniões, esvaziar a caixa de e-mail e olhar criticamente para todos os seus compromissos. É o momento de perguntar a si mesmo: o que eu realizei? O que está travado? Quais são os próximos passos para fazer esses projetos andarem? Sem essa prática de realinhamento constante, a organização é apenas um evento esporádico e passageiro, e não um estilo de vida sustentável. É a revisão semanal que garante que a sua mente permaneça como a água, pronta para fluir com as mudanças em vez de lutar contra elas. Conectado a essa necessidade de revisão e ajuste, percebemos que o nosso foco tem o poder extraordinário de moldar a nossa realidade. A maneira como enxergamos um problema determina as ferramentas que a nossa mente vai buscar para resolvê-lo. Se você se concentra no quão difícil e estressante é uma situação, o seu cérebro encontrará todas as evidências para confirmar essa crença, paralisando a sua capacidade de ação. Por outro lado, quando você muda o seu foco para o resultado desejado, perguntando-se como seria o sucesso absoluto neste cenário, você aciona uma engrenagem diferente na sua cognição. O seu cérebro passa a procurar ativamente por soluções, caminhos e oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas que eram invisíveis para os olhos obscurecidos pelo estresse. Ter uma visão clara do objetivo não é um exercício de pensamento mágico, mas uma pragmática calibração do seu radar mental. Quanto mais clara for a imagem do que você quer alcançar, e quanto mais nítida for a compreensão do asterisco por que asterisco você está fazendo aquilo, maior será a sua capacidade de inovar e contornar os obstáculos. O foco no resultado transforma a ansiedade em energia cinética. E é exatamente essa energia que nos permite abraçar a realidade nua e crua, por mais confusa que ela seja. Muitas vezes, ficamos paralisados diante de um projeto grande porque esperamos que as condições sejam perfeitas para começar. Queremos ter todas as respostas, todas as ferramentas e o tempo ininterrupto para fazer um trabalho impecável. Mas o mundo real não funciona assim. O mundo real é confuso, barulhento e imperfeito. A chave para o movimento é estar disposto a fazer as coisas mal feitas no início, apenas para tirá-las da inércia. É escrever aquele primeiro rascunho horrível, é fazer aquela ligação desconfortável, é dar o primeiro passo trôpego. A perfeição é frequentemente uma desculpa elegante para a procrastinação. Quando nos permitimos agir dentro da confusão, descobrimos que a própria ação gera clareza. O trabalho nos ensina como o trabalho deve ser feito. Ao dividirmos grandes ambições em pequenas ações físicas e imediatas, retiramos o poder paralisante do medo e começamos a construir o momentum. A diferença entre o sucesso e o fracasso não reside em não ter problemas, mas na velocidade com que conseguimos transformar um problema novo em um projeto bem definido, com um próximo passo claro a ser executado. Expandindo essa visão para os diferentes níveis da nossa vida, percebemos que a nossa atuação acontece em múltiplas altitudes, como se estivéssemos em um avião. No nível da pista de decolagem, temos as nossas próximas ações imediatas, os e-mails para responder, as ligações para fazer, os documentos para ler. Subindo um pouco, a 10.000 pés, temos os nossos projetos, que são os resultados que queremos alcançar a curto prazo. A 20.000 pés, encontramos as nossas áreas de responsabilidade, nossa saúde, nossas finanças, nosso papel na empresa ou na família. Mais alto ainda, a 30 ou 40.000 pés, estão os nossos objetivos de 1 a 5 anos. E, finalmente, na estratosfera dos 50.000 pés, reside nosso propósito de vida, a nossa visão de longo prazo, o nosso porquê fundamental. O alinhamento perfeito acontece quando a ligação que você faz na pista de decolagem está conectada, de alguma forma, à sua visão de 50.000 pés. No entanto, o erro mais comum que cometemos é tentar resolver questões de propósito de vida quando a nossa pista de decolagem está cheia de buracos e destroços. Você não consegue ter uma crise existencial produtiva se o seu cérebro está apavorado porque você esqueceu de pagar a conta de luz. Esvaziar a mente e controlar o nível do chão é o que nos dá a sustentação e o oxigênio mental necessários para voar mais alto e contemplar os grandes horizontes da nossa existência. Chegamos, então, à compreensão de que ser produtivo não significa estar em movimento frenético o tempo todo.
A glorificação da ocupação é uma das grandes armadilhas da nossa era. Muitas pessoas usam a atividade incessante como um anestésico. Uma forma de evitar o confronto com as perguntas difíceis sobre o que realmente deveriam estar fazendo. Correr muito rápido na direção errada não o aproxima do sucesso. O verdadeiro domínio pessoal exige a coragem de desacelerar, de parar a máquina de vez em quando para recalibrar a bússola. É no silêncio, na pausa consciente, que a intuição fala mais alto. Quando você confia que os seus sistemas estão cuidando dos detalhes logísticos, você pode se permitir o luxo do ócio criativo. Você pode dar uma caminhada sem culpa, pode ter uma conversa profunda sem olhar para o relógio, pode simplesmente sentar e observar o mundo. Ironicamente, é nesses momentos de aparente inatividade que as maiores soluções e as ideias mais disruptivas nascem. Desacelerar não é um sinal de fraqueza, mas a prova máxima de controle. Quando você sabe com absoluta certeza o que não está fazendo no momento, pode se dedicar com alma e coração àquilo que escolheu fazer. Seja trabalhar intensamente ou descansar profundamente. A dinâmica da colaboração e do trabalho em equipe também é profundamente transformada por esses princípios. Quando grupos de pessoas operam com mentes turvas e compromissos vagos, a comunicação se torna um pântano de mal-entendidos e ressentimentos. A famosa síndrome do comitê, onde todos discutem infinitamente, mas ninguém assume a responsabilidade pela próxima ação. É o veneno da eficácia organizacional. Porém, quando indivíduos que abraçaram a clareza mental e a definição rigorosa de tarefas se reúnem, a mágica acontece. As reuniões deixam de ser sessões de terapia em grupo para se tornarem fóruns de decisão de alta velocidade. Cada projeto ganha um dono claro, cada discussão termina com a pergunta letal: qual é a próxima ação e quem vai fazê-la? A cultura da clareza erradica a toxicidade da dúvida. As promessas passam a ter peso, os prazos são respeitados não por medo da punição, mas pelo respeito aos acordos estabelecidos. Uma equipe que domina a arte de esvaziar a mente coletiva e focar na execução torna-se uma força da natureza. Capaz de navegar por crises e mudanças de mercado com a mesma agilidade e graciosidade de um cardume de peixes mudando de direção em uníssono. E assim, ao internalizarmos essas práticas, começamos a perceber que estar pronto para qualquer coisa não é uma utopia, mas um estado alcançável de prontidão dinâmica. A vida, com toda a sua imprevisibilidade, continuará a nos lançar bolas curvas. Projetos vão falhar, crises econômicas vão surgir, expectativas serão frustradas. A proposta aqui não é criar um escudo impenetrável contra a realidade, mas desenvolver uma resiliência interna tão robusta que nenhuma surpresa seja capaz de nos paralisar por muito tempo. Quando a tempestade chegar, o nosso sistema nos permitirá avaliar os danos rapidamente, renegociar os nossos compromissos com agilidade e definir os novos próximos passos sem cair no desespero. A flexibilidade mental torna-se a nossa maior arma. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos os arquitetos das nossas respostas. Se a mente é como a água, ela não se quebra quando atingida, ela absorve o impacto. Contorna o obstáculo e continua o seu fluxo inexorável em direção ao oceano. Esta jornada em direção à produtividade sem estresse é, no fundo, uma jornada de autoconhecimento e libertação. Ao tirarmos o entulho de dentro da nossa cabeça e organizarmos o nosso mundo físico e digital, estamos, na verdade, limpando o espelho da nossa alma. Começamos a ver com mais clareza quem somos, o que valorizamos e que tipo de legado queremos deixar. Deixamos de viver no modo de sobrevivência reativa para entrar no modo de criação proativa. Cada pequena ação física que definimos e executamos é um voto de confiança que damos a nós mesmos, construindo uma espiral ascendente de autoestima e realização. Não se trata apenas de fazer mais coisas em menos tempo, mas de fazer as coisas certas, com a mente presente e o coração tranquilo. Trata-se de recuperar o direito inalienável de desfrutar a vida, sabendo que o nosso trabalho está sob controle e que o nosso potencial criativo está livre para voar. Portanto, o convite que fica ecoando em nossas mentes é um chamado à ação prática e imediata. Olhe para a sua mesa, para o seu e-mail, para os pensamentos que o atormentam neste momento. Reconheça que a desordem externa é apenas um reflexo da desordem interna.
Pegue um pedaço de papel e comece o processo de esvaziamento. Transfira o peso do mundo para um sistema que possa carregá-lo por você. Enfrente os seus ciclos abertos com a coragem de quem está disposto a decidir o que fazer com eles. Abrace a estrutura não como uma prisão, mas como os trilhos que permitirão que o trem da sua vida alcance velocidades inimagináveis. E, acima de tudo, lembre-se de que a perfeição é uma ilusão limitante. Enquanto o movimento constante e consciente é a verdadeira essência da genialidade. Ao cultivar uma mente como a água, você não apenas se torna imensamente mais produtivo, mas desperta para uma forma de viver muito mais leve, profunda e infinitamente mais rica. Esteja pronto não apenas para o trabalho que precisa ser feito, mas para a vida extraordinária que está esperando para ser vivida por você. Aqui e agora, com a clareza de quem sabe exatamente para onde está indo.